E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, na aula de hoje nós vamos falar sobre uma das classes de palavras, que é a conjunção, né? No caso aqui, conjunções. Nós falamos rapidamente sobre ela quando nós falamos sobre as 10 classes de palavras, ainda quando nós estávamos em sala de aula, mas agora a gente vai estudar mais aprofundadamente, beleza? Essa primeira aula vai ser uma aula bem curtinha, porque aqui a gente vai ver só os conceitos iniciais a respeito das conjunções. Depois, nós vamos aprofundar um pouco mais, beleza? Então, já peguem o caderno de vocês, já peguem caneta, lápis, para fazer as atividades que eu vou passar durante essa aula e para que vocês consigam aí anotar no caderno de vocês o conteúdo. Isso é muito importante para que vocês aprendam mais e para que vocês tenham um material de consulta na hora de fazer as atividades avaliativas, tá bom? Então, prestem atenção na aula e façam as anotações, ok? Então, vamos lá. A gente inicia aqui com uma frase, né? Um período. Os estudantes fizeram a prova, mas vários foram mal porque não tinham estudado. Vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é analisar esta oração. Essa oração não, perdão, este período, tá? Como é que a gente vai analisar? A partir dessas três perguntas. Letra A. Quantas orações o período possui? Então, lembrem das nossas aulas do primeiro trimestre, onde nós falávamos sobre o que é um período, o que é uma frase, o que é uma oração, o que é um período simples, o que é um período composto, tá? Então, vocês vão analisar essa frase e me responder quantas orações nós temos aqui. E aí vamos já falar se é um período simples ou se é um período composto, tá? Isso a gente já estudou. E por fim, vocês vão pensar aí, quais são os termos que unem cada oração? Ou seja, quais são as palavras que ligam uma oração à outra, tá? Pensem a respeito disso e respondam, tá? Então já copia no caderno de vocês, coloca a resposta de vocês, né? E aí a gente já vai fazer a correção. Então pausa o vídeo para responder e depois vocês continuam, ok? Então pode pausar. Bom, para quem já respondeu, vamos verificar as respostas, tá? Vamos lá. Quantas orações o período possui? Gente, nós já falamos aí no trimestre passado que para nós analisarmos um período, nós temos que identificar os verbos, né? Cada oração se forma a partir de um verbo. Então, nós fazendo essa análise de quais verbos nós temos, quantos verbos nós temos, nós saberemos quantas orações tem. Eu já deixei aqui as respostas prontas, tá? Mas vamos entender como é que faz isso aqui. Então, vejam só. Primeiro eu vou analisar os verbos. Vejam lá. Fizeram é um verbo. Foram é outro verbo. E tinham estudado é uma locução verbal. Tá bom? Uma locução verbal. Lembram que a gente tem dois verbos juntos? A gente vai chamar de locução verbal. Então, nós temos o quê? 3 orações. E eu deixei elas coloridas aqui. Em amarelo, a primeira, os estudantes fizeram a prova. Em verde, a segunda, mas vários foram mal. E nessa cor, que é isso? Roxo, sei lá. A terceira oração, porque não tinham estudado. Tá? Temos, então, essas 3 orações formando esse período. Então, coloque aí na resposta letra A, 3 orações. Letra B. Esse é um período simples ou composto? Lembrem-se que o período simples é aquele período que possui apenas uma oração. Então, ele vai ter no período, ou seja, na frase, apenas um verbo, que é o que vai formar a única oração desse período. Seria um período simples. Nesse caso, nós temos 3 verbos, temos então 3 orações. Se nós temos 3 orações, nós temos um período composto. Né? O período composto é aquele que possui mais de uma oração. Tá bem? Então, isso aqui é bastante simples, né? Vocês já tinham visto. E aí, por fim, pergunta o seguinte: quais são os termos que unem cada oração? Então, quais são as palavras que ligam uma oração à outra? Eu deixei elas destacadas aqui em vermelho. A palavra mas e a palavra porque. Então, gente, isso são as conjunções. São essas palavrinhas que vão ligar as orações, tá?
Então, aqui nós temos uma conjunção, aqui nós temos outra conjunção. Vamos ver com mais detalhe? Então, as conjunções são palavras invariáveis utilizadas para fazer a ligação entre dois termos semelhantes de uma mesma oração ou entre duas orações. O que é uma palavra invariável, pessoal? Invariável é aquela palavra que não vai sofrer flexões de gênero, nem de número, nem qualquer outro tipo de flexão. O que são essas flexões? Você vai pensar em enfermeira. Enfermeira está flexionado no feminino. Enfermeira. Se eu quero falar de um homem, eu vou falar enfermeiro. Ou seja, essa palavra sofre flexão de gênero. Ela também sofre flexão de número. Uma enfermeira, duas enfermeiras, no plural. Isso é flexão de número. Tá? As palavras invariáveis são aquelas que não têm flexão. Tá? Ou seja, elas são sempre iguais. Então vamos voltar aqui. O mas, por exemplo. O mas não sofre nenhuma variação. Ele é sempre mas. Porquê? Mesma coisa. O porquê é sempre porquê. Ele não tem um feminino, não tem um masculino, não tem plural, não tem singular, né? Ele é só a palavra ali, tá bem? Então isso que é uma palavra invariável. Então as conjunções são as palavras invariáveis que vão ligar diante de dois termos semelhantes ou duas orações. Vamos dar uma olhada nos exemplos. Minha irmã ficou muito feliz quando viu o meu presente para ela. Olha ali. Então, a conjunção quando está ligando as duas orações. Veja, vamos identificar quais orações temos aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é ver os verbos. Ficou é o primeiro verbo. Então, aqui nós temos uma oração. E viu é o outro verbo. Temos duas orações. A primeira, então, é minha irmã ficou muito feliz. Tá? Esta é a minha primeira oração. A segunda oração é quando viu o meu presente para ela. Tá bom? Então, essa palavra que liga a primeira oração com a segunda, eu vou chamar de conjunção. Essa conjunção aqui, no exemplo, ela está ligando duas orações diferentes. Mas as conjunções também ligam termos semelhantes na mesma oração. Olha o exemplo aqui embaixo. Encontrei-me com seu pai e sua mãe no supermercado hoje à tarde. Olha aqui. A conjunção e está ligando dois termos de uma mesma oração. Veja, quais verbos eu tenho aqui neste período? Encontrei, né? Este é o verbo, do verbo encontrar. E é o único verbo que eu tenho em toda essa frase, em todo esse período. Tá? Se eu tenho só um verbo, eu tenho só uma oração. E aqui eu estou usando uma conjunção, olha aqui, o e, para ligar dois termos semelhantes. Ó, dois termos semelhantes. Seu pai e sua mãe. Veja, exatamente os mesmos termos. Seu, um pronome, pai, substantivo. Sua, pronome, mãe, substantivo. Tá? Então, eu estou ligando dois termos semelhantes. Dois termos que possuem a mesma função gramatical. Então, eu tenho uma conjunção também. Certo? Então, essas conjunções são essas palavras que vão ligar duas orações diferentes ou dois termos que possuem a mesma função gramatical dentro daquela oração. Ok? Então, visto isso, vamos entender mais um pouco. Sabendo o que é uma conjunção, nós vamos começar agora a falar sobre classificação das conjunções. Mais para frente, na próxima aula, nós vamos ver que existe uma classificação imensa, tá? Mas hoje nós vamos nos bastar aqui nessa classificação que nós estamos vendo. As conjunções podem ser classificadas de dois modos. Então, as conjunções podem ser coordenativas, tá, pessoal? Coordenativas, quando? Quando elas ligam orações com sentido completo. Isso é, quando uma oração não depende da outra para fazer sentido. Além das orações independentes, as conjunções coordenativas também servem para ligar dois termos com a mesma função gramatical. Veja só, as orações coordenativas, elas vão pegar duas orações que poderiam estar sozinhas.
que elas fariam sentido igual. Vamos dar uma olhada no exemplo? Meu carro novo é potente e econômico. Nesse caso, eu tenho só uma oração, né? Qual que é o verbo aqui? É, né, pessoal? O verbo é o é, que muita gente esquece que é um verbo, né? O verbo que vem do verbo ser. É o modo verbal do verbo ser, tá? Então, só tenho um verbo, eu só tenho aqui uma oração. E eu estou ligando dois termos. Cadê? Dois termos com a mesma função gramatical. Olha aqui, ó, a mesma função gramatical. Potente e econômico são dois adjetivos. Veja que faria sentido eu falar meu carro é potente, faria sentido, sem falar de econômico. Ou eu poderia falar assim, meu carro é econômico. Faria sentido também. Então, potente e econômico, eu só estou somando aí ideias. Mas, se eu estivesse com elas separadas, faria sentido também. Meu carro é potente ou então meu carro é econômico. Como ele é os dois, eu posso colocar numa mesma frase, né, numa mesma oração, só ligando os dois adjetivos por uma conjunção, tá bem? Então, quando você tem dois termos com a mesma função gramatical sendo ligados, é uma conjunção coordenativa. Mas ele funciona também para as orações que são independentes. Vejam só, tentei chegar cedo, mas não consegui. A conjunção mas está ligando duas orações independentes. O que são essas orações independentes? Uma não precisa da outra para fazer sentido. Se eu tivesse falado assim, ó, eu tentei chegar cedo, faria sentido, tem um sentido completo. Se eu falo assim, eu não consegui, tem um sentido completo. Tudo bem, fica estranho, né? Não conseguiu o quê? Né? Tá estranho. Mas faria sentido completo, tá? Teria um sentido completo separada. Então, quando eu tenho duas orações com sentido completo separadas não, unidas, na verdade, por uma conjunção, essa conjunção é coordenativa. Veja, eu tenho que ter sentido completo com cada uma sozinha para ser coordenativa, tá? E aí, nós vamos poder ter também as conjunções subordinativas. O que são essas orações subordinativas? São aquelas são aquelas conjunções que ligam orações ou termos que dependem da existência do outro para fazerem sentido. Ou seja, nesse caso, as orações não são independentes. Se você colocar as orações separadas, elas não vão fazer sentido, porque uma depende da outra para que o sentido seja completo, tá? Vejam o exemplo aqui. Começou a chover assim que chegamos em casa. Começou a chover assim que chegamos em casa. Veja, pessoal, que esse assim que dá uma ideia de que são duas coisas que estão relacionadas. Olhem só, começou a chover assim que chegamos em casa. Então, eu não teria como separar elas para que o mesmo efeito de sentido fosse possível, tá bom? Então, quando eu tenho esse tipo de oração que depende de uma outra para fazer sentido, eu vou chamar então de conjunção subordinativa. Veja que eu estou falando assim, começou a chover e eu quero dizer quando isso aconteceu, tá? Assim que chegamos em casa é o quando. Ou seja, essa oração aqui, assim que chegamos em casa, ela complementa o sentido da primeira. Quando que começou a chover? Tá bom? Então, a conjunção assim que liga orações que só possuem sentido juntas. Então, essa é a diferença entre as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. Beleza? Então, aí já vamos fazer a nossa atividade. Você vai pegar agora, analisar as frases abaixo e classificar as conjunções em coordenativas ou subordinativas. Como você vai fazer isso? Analisando se vocês poderiam separar essas frases ou não. Se conseguiria manter um sentido com elas separadas. Frases não, perdão, essas orações, né? Se você separasse essas orações, você conseguiria ter ali um sentido? Ou você depende de uma e da outra?
tá? Então, pausa o vídeo, escreve essa atividade no caderno, já responde a lápis, depois a gente faz a correção, ok? Pessoal, é muito importante fazer a atividade antes de ver a resposta. Então, pausa o vídeo e aí a gente já continua. Certo, pessoal? Feita, então, a atividade no caderno, vamos fazer a correção agora. Então, letra A. O clima estava frio, mas a água do mar estava quentinha. Eu tenho aqui uma relação de dependência, uma oração da outra? Ou as duas possuem sentido completo sozinhas? As duas possuem sentido completo sozinhas. Veja só, se eu chego para vocês e falo, nossa, o clima estava frio, tem um sentido completo. Agora, se eu falo, a água do mar estava quentinha, também eu tenho um sentido completo, tá? Então, veja que o mas aqui é uma conjunção coordenativa. B. O mundo é um moinho, conforme Cartola afirma em sua música. Então, veja só, o mundo é um moinho. Eu poderia falar isso e teria um sentido completo, tá? Se eu falasse assim, o mundo é um moinho. Porém, se eu analiso ao período inteiro, eu vejo que existe uma relação de dependência. Por quê? Eu estou falando um conforme. Se eu falo assim para vocês, Cartola afirma em sua música. O que ele afirma? Né? Fica faltando essa informação. E esse conforme, ele dá essa ideia de conformidade, de que uma coisa tem relação com a outra. Então, veja só, na música O Mundo é Moinho, de Cartola, né, ele vai falar que o mundo é moinho, no sentido que o mundo é cruel, que ele despedaça o sonho das pessoas, enfim. Conforme Cartola afirma em sua música. Eu preciso dessas duas orações juntas para que o período faça sentido. Elas separadas não teriam sentido completo. Eu não tenho como falar conforme Cartola afirma em sua música. Conforme ele afirma o quê? Né? Não tem como saber. Então, por isso que existe uma relação de dependência entre essas orações. Elas são aqui, elas precisam uma da outra para que o sentido seja completo. Por isso que conforme é uma conjunção subordinativa. Tá bem? Vamos para a próxima. Eu desisti de fazer o curso, já que não terá aulas presenciais. Já que, olha lá, eu estou aqui colocando uma consequência não, né? Uma relação entre essas orações que uma precisa da outra. Isso é, eu apresento uma causa. Olha aqui, eu desisti de fazer o curso. Qual é o motivo? Qual é a causa disso? Já que não terá aulas presenciais. Então, esse já que, ele apresenta uma causa. Se é uma causa, eu vou ter aí uma relação de dependência. Tá? Essa segunda oração, ela depende da primeira para fazer sentido. Ela não tem como existir sozinha. Tá? Então, nesse caso, eu também vou ter uma conjunção subordinativa. E vamos para D. Farei uma viagem no final do ano, se o governo liberar os aeroportos. Tá? Olha só, farei uma viagem no final do ano, se o governo liberar os aeroportos. Veja que esse se está me apresentando uma condição. Tá? Ou seja, essa primeira oração aqui, ela só vai ocorrer se a segunda oração acontecer também. Existe uma relação de condição, né? A gente fala condição no sentido que eu só faço isso se acontecer aquilo. Então, esse se dá essa ideia de condição. Então, eu preciso das duas orações juntas para que o sentido fique completo. Então, aqui, mais uma vez, nós vamos ter uma conjunção subordinativa. Ok? E vamos para a última. Letra E. Meu irmão está doente, por isso não foi trabalhar. Meu irmão está doente, por isso não foi trabalhar. Nesse caso, gente, nós vamos ter uma conjunção que
apresenta uma justificativa, tá? Meu irmão está doente, por isso não foi trabalhar. Olha só, eu aqui vou ter essa relação de explicação, né, do porquê, o que está acontecendo. E aí, nesse caso, essa ideia, então, vai... Opa, calma aí, gente. Onde eu tava, o que eu estava falando? Essa conclusão, tá? Então, olha, meu irmão está doente. Olha só, eu tenho um sentido completo. Meu irmão está doente. Meu irmão não foi trabalhar. Eu tenho um sentido completo. E aí, o que eu vou fazer? Apenas concluir. Meu irmão está doente, logo, contudo não. Portanto, por isso, dessa maneira, conclui-se que não foi trabalhar, tá? Então, quando eu tenho essas relações de independência, ela é também uma conjunção coordenativa. Beleza, gente? Então, esta foi a nossa aula de hoje, uma aula bem curta, bem rápida, para nós começarmos a ver aí agora, nas próximas aulas, exatamente as classificações. Dentro da coordenativa, você tem várias classificações. Dentro da subordinativa, você tem várias classificações também. Então, preste atenção nas nossas aulas, anotem tudo, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir ir super bem. Beleza? Então, até a nossa próxima aula. Um grande abraço para vocês.